O Alckmin está improvisado nesse cargo, Fabiola, porque o Lula tentou nomear para essa função pessoas com vínculo com a indústria, né, empresários mesmo. O principal deles foi o Josué Gomes da Silva, que é presidente da Fiesp, filho do ex-vice-presidente do Lula, o José de Alencar, nos dois primeiros mandatos, né? E como os empresários não se animaram a assumir o Ministério da Indústria e Comércio, ele improvisou o Alckmin nessa função. A improvisação é adequada diante das circunstâncias, porque o Alckmin é respeitado pelo setor produtivo nacional, é um homem que é muito bem visto pelos empresários e fez um discurso, até onde eu pude acompanhar, muito sensato, na linha de que o Brasil precisa recuperar a sua indústria. Há um processo de desindustrialização longevo no Brasil e não é razoável que isso seja mantido num país que precisa criar empregos. Esse ministério estava sufocado sob o guarda-chuva do Ministério da Economia, o super Ministério da Economia do governo Bolsonaro, e nesse super ministério, o Paulo Guedes absorveu várias áreas, previdência, trabalho, indústria, além da área econômica em si, do ministério que antes era Ministério da Fazenda, voltou agora a se chamar Ministério da Fazenda. E essa área da Fazenda, ela é tão espinhosa que o ministro, quando absorve tantas atribuições, como fez o Paulo Guedes, acaba negligenciando as outras áreas, como foi negligenciada a área industrial. Então, nesse aspecto, há muitas recriações de ministérios que não se justificam sob Lula, mas Uhum. essa é uma recriação que é bastante O, justificável. Não sabe até quanto tempo ou por quanto tempo o Alckmin vai ficar nessa pasta, não é, Fabiola? uhum. Agora, falta ao país uma política industrial. Se o governo Lula conseguir colocar de pé uma política industrial e, além disso, implementá-la, será O um grande que avanço. Tudo que o governo Lula não precisa dentro já na primeira semana de governo é uma nuvem miliciana sobre o Planalto. A Daniela Carneiro, que é conhecida como Daniela do Vaguinho, tenta amenizar essas relações com o Juraci Prudêncio, que é o Jura, dizendo que é só um apoio, mas não é um mero apoio. Ele participou da campanha, ele foi anfitrião de um evento, de campanha dela, o que já não seria adequado. A mulher dele teve no lançamento da campanha, organizou caminhadas, aí tem mais. O Júlio e a mulher dele estiveram num evento de aniversário do prefeito de Belford Roxo, que é marido da Daniela. Então, assim, tudo isso, todas essas informações que foram aparecendo agora nos últimos dias, com reportagens ali na Folha de São Paulo, mostram que a presença da Daniela tá deixando vai deixar o governo numa situação muito desconfortável, se ela permanecer lá. Isso que o Josias falou, que eu acho que mostra ainda mais revela a importância dessas conexões. Quando o Jurandir estava preso, ele conseguiu uma progressão para o regime semiaberto porque teve uma oferta de trabalho da prefeitura de Belford Roxo. Como se não bastasse, aí apareceram depois vários indícios de irregularidade na comprovação da presença dele nesse trabalho, ou seja, era só uma forma dele ficar em semiaberto. Então não dá para dizer que é só uma foto, que é só um apoio. Não dá para amenizar a relação de uma ministra de Estado com um miliciano, conhecido e notório. Isso não é novidade. Não dá nem para dizer, ai, mas as pessoas não sabiam dessas relações da Daniela Carneiro com esse grupo da milícia carioca, da Baixada Fluminense. Isso é público e notório. Quem acompanha as eleições aqui, o processo eleitoral no Rio de Janeiro, sabe exatamente que isso acontece. E na época da eleição, quando o Lula esteve aqui, quando a Daniela e o marido dela anunciaram apoio, isso já foi noticiado. Essas relações com a milícia já foram noticiadas. E o que me espantou muito ao ver o nome dela como ministra, sem falar da falta de credenciais para ocupar o cargo como ministra.
Há uma grande interrogação em torno do que será a Petrobras, Fabiola, agora nesse novo governo Lula. O senador Jean Paul Prats ele tem familiaridade com essa temática energética, com o setor de petróleo, e tudo isso é muito visível. Agora, também é visível o fato de que ele, em condições normais, não poderia assumir também esse posto, porque, pela legislação atual, pessoas que se envolveram na última campanha ou em campanhas eleitorais, como foi o caso do Jean Paul Prats, ele não podem assumir cargos em empresas estatais. Mas a legislação, a lei das estatais está passando, já passou por um ajuste aprovado ali numa sessão relâmpago no Congresso Nacional, porque interessa também ao Centrão ajustar, modificar, aprovar mudanças na lei das estatais, e ajustou-se a legislação para acomodar o novo presidente do BNDES, que também foi indicado pelo Lula, participou da elaboração do Aloysio Mercadante, participou da elaboração do programa de governo do Lula, participou da campanha, também não poderia assumir se fosse observado a lei das estatais nas suas minúcias, ele também não poderia assumir a presidência do BNDES. Então, fez-se um ajuste na lei das estatais, o Aloysio Mercadante vai assumir a presidência do BNDES e o Jean Paul Prats está assumindo a presidência, vai assumir a presidência da Petrobras. O que é que preocupa aqui? Primeiro, há uma discussão sobre a política de preços da Petrobras, é preciso ver como isso será feito. Nos governos do PT, sobretudo no governo da Dilma, o governo fez política social com a Petrobras em prejuízo do resultado financeiro da empresa. Isso resultou em prejuízo também para o Tesouro Nacional, que teve que cobrir buracos lá. E um segundo aspecto que foi muito negativo durante os governos do PT é que a Petrobras foi utilizada como cabide de empregos para apaniguados de partidos políticos. E deu no petrolão. Então é preciso ver até que ponto o Lula está disposto a modificar ou flexibilizar as mudanças que foram introduzidas por meio da lei das estatais para preservar as estatais, empresas como a Petrobras, dessa influência política, até que ponto o Lula pretende flexibilizar isso. Qual